Alô, torcida do Mengão, aquele abraço, saudações do mais querido. Rapaziada, um tempo, né? Um bom tempo que eu não apareço aqui no canal para postar nada. Não tenho tido tempo, né? Tenho trabalhado muito fora daqui né? Fora do online aqui, do ambiente virtual e tudo mais. Mas eu vou tentar postar com mais constância, né? Pelo menos algumas vezes na semana, né? E um dia como hoje, né? Depois do que aconteceu ontem, não tem como não vir aqui, né? Mas primeiramente peço a vocês aí que deixem um like aí, que se inscrevam no canal, não custa nada, 0,800, não vai custar um centavo de ninguém, e dá uma força pra gente aí, né, pra motivar a gente aí a continuar nessa toada aí, nessa caminhada aí. E pra mim, cara, falar de Flamengo aqui no YouTube é um prazer muito grande, né, cara, debater, né, falar, embora, né, muitas vezes a gente esteja chateado como hoje, acredito que a maioria esmagadora da torcida esteja realmente muito chateada, né, por conta do que aconteceu ontem no Maracanã, surreal, né, aquela situação surreal que houve ontem no Maracanã, né, uma reviravolta assim, absurda mesmo, né, não dá para digerir, né, eu tô até agora sem conseguir digerir o que aconteceu, né, fora o que eu xinguei ontem, que eu esbravejei ontem, né, aliás, eu comecei a ficar irritado já no primeiro tempo, quando eu comecei a ver aquele caminhão de gols perdidos. E a gente vai pontuar aqui os motivos pelos quais, né, resultaram naquele desfecho ali, né, naquele placar, né, que ninguém esperava, né. A gente vai falar sobre isso aqui, eu vou tentar ser breve, né, não gosto de deixar vídeo muito longo, né, que a gente sabe que é tudo muito corrido hoje, ninguém tem tempo para acompanhar conteúdos muito longos. Eu vou tentar ser bem breve. Vamos lá. Primeiro de tudo, cara, o número de oportunidades que o Flamengo perdeu, não só no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo também, sabe? As mexidas erradas do Felipe Luiz, totalmente erradas. Eu pedi muito Bruno Henrique e Luiz Araújo, sim, já tinha algum tempo que eu pedia Bruno Henrique e Luiz Araújo, sim, mas não no lugar de Arrascaeta e de Pedro. Não no lugar deles, sabe? Quem tinha que sair, na minha visão, quem tinha que sair era o Plata e o Lino, porque ambos já estavam cansados, né? E o Plata, além de cansado, já não estava rendendo mais, o Lino também já não estava rendendo mais, e o Plata, além de cansado, amarelado. E o Pedro não estava amarelado, né? Um motivo assim bem importante para a gente citar aqui: o Pedro não tinha cartão amarelo. Não se tira o homem referência, goleador, artilheiro de um jogo como esse. Por mais, cara, o artilheiro você não tira de jeito nenhum, por mais que ele não esteja numa noite feliz, ele não esteja num dia assim muito inspirado, você não tira, porque é um cara que a qualquer momento ele joga a bola para dentro do gol, cara. Ele balança a rede a qualquer momento. O artilheiro ele precisa de uma bola para balançar a rede, sabe? Então, ele mexeu muito mal, né? Ele começou a empilhar atacante lá. E o Arrascaeta, né, cara? Não vai tirar o Arrascaeta, mas tem o controle de carga, não interessa. Segurava mais um pouco, não ia matar, não ia causar uma lesão nele. Segurou o Arrascaeta mais 10, 15 minutos em campo, cara. Vocês podem perceber que toda vez que ele tira o Arrascaeta e o Pedro, o adversário cresce e vem e cria problema pra gente lá na nossa defesa. Se eu não me engano, foi assim contra o Grêmio. Ele tirou o Arrascaeta e o Pedro. O Pedro eu não lembro, mas eu acho que o Arrascaeta com certeza ele tirou, né? Acho que o Pedro também. E nisso o Grêmio veio, né? Uma bolinha vadia. Aí mais uma vez conta com a mão amiga da arbitragem, né? Que foi uma coisa vergonhosa. Cara, ontem assim, foi uma das coisas mais vergonhosas que eu vi no futebol. Não é porque é Flamengo não, contra o Flamengo não, mas foi uma das coisas mais vergonhosas que eu vi no futebol. Foi aquela arbitragem. Cara, eu não posso nem acho que eu não posso nem falar aqui o termo aqui, né, cara? O que eu acho, a vontade que eu tenho de escrachar, de esculhambar, porque foi uma arbitragem esculhambada mesmo, né? Mas eu ia até deixar esse assunto para mais para frente, mas, né? Então vamos lá. O Flamengo começou a perder muitas oportunidades no primeiro tempo. Poxa, com 10 minutos já estava 2-0. Eu achava
né? Eu já tinha certeza que, inclusive era um palpite que eu tinha para antes do jogo, que o Flamengo tinha totais condições de meter 6 nesse time. Totais condições, porque é um time, cara, muito limitado, o time dos Estudiantes. Eu não gosto de esculachar, sabe, de menosprezar o adversário. Mas é um time, cara, muito limitado. O time dos Estudiantes é muito limitado. Então, antes do jogo eu já achava que estava para fazer 5 ou 6. Quando eu vi com 15 segundos 1-0 e com menos de 10 minutos 2-0, eu falei, pronto, vai dar o resultado que eu já imaginava. Só que não, né, cara? Só que não. O Flamengo parou, né, cara? O Flamengo fez 2 gols em 10 minutos e começou a perder muitas oportunidades e toda hora... Eu acho, né, cara, que baixou aquela coisa neles. Não, a gente vai fazer a hora que quiser, né? 1 hora a gente vai fazer mais um gol, vamos aqui brincar. O Pedro perdeu um gol ali, cara, imperdível, embora eu não tenha tirado ele, porque é um artilheiro, mas aquele gol que ele perdeu, que ele limpou a marcação e em vez de chutar no outro canto, no canto esquerdo do goleiro lá, ele chutou no canto que o goleiro estava, o goleiro fez uma boa defesa. Não pode, cara, ninguém não se fica impune, ninguém passa ileso a tanto desperdício de oportunidades, não passa, não fica ileso. O futebol cara, o futebol é traiçoeiro, não é a Libertadores só que é traiçoeiro, o futebol é traiçoeiro. Entendeu? A gente viu contra o Grêmio. A gente estava ganhando de 1-0 e parecia que a gente ia fazer mais. A gente acabou levando um gol com um pênalti ali inexistente, mas acabou que a gente não venceu o jogo. Entendeu? Então o futebol é assim. Se você não mata, já sabe, né? Você paga o preço lá na frente. E ontem era um jogo, cara. Meu irmão, a gente precisava de um treinador ontem que chegasse no intervalo e falasse com seus atacantes. Com todo mundo, mas principalmente com os atacantes. Olha, gente, eu preciso de pelo menos mais 2 gols agora no segundo tempo. Eu achei que esses 2 gols viriam agora, ainda no primeiro tempo. Mas já que não vieram, nesse segundo tempo eu preciso de mais 2 gols. Cara, no pior das hipóteses, mais um gol. Pra gente poder chegar lá na Argentina semana que vem, mais relaxado, mais tranquilo. Não relaxado, mas com mais tranquilidade, sem tanta pressão. Eu preciso de pelo menos no pior das hipóteses. Cara, eu queria mais 3 ou 4 gols agora no segundo tempo. Mas no pior das hipóteses, 2 ou pelo menos um golzinho. Pô, vocês fizeram 2 gols em 10 minutos. Eu precisaria de pelo menos mais um agora no segundo tempo. Mais um em 45. Vocês precisam me dar pelo menos mais um gol. Por que eu digo isso? Porque domingo agora tem um clássico contra o Vasco, que eles estão querendo ganhar. Eles acreditam, assim... Estão bem com a autoestima bem baixa, né? Contra o Flamengo eles já esperam assim um resultado muito negativo aí para eles, mas eles querem ganhar. Eles estão, nossa, se eles ganharem vai ser uma festa, né? Assim, absurda lá, né? Então eles querem ganhar esse jogo e nós precisamos ganhar desse jogo, não só pela rivalidade, mas pelos 3 pontos. Palmeiras está colando, Cruzeiro está colando e a gente precisa desses 3 pontos para continuar a pegada lá no Brasileiro, para se manter lá na liderança, cara, sem sofrer sustos, sabe? Continuar mantendo ali sem o risco de perder a liderança, né? Então a gente precisa desse resultado positivo contra o Vasco, dessa vitória contra o Vasco, precisa ganhar do Vasco, né? Aí, tendo o resultado construído aqui hoje contra os Estudiantes, né? A gente pode ir na quinta-feira, dependendo do placar que a gente construa aqui hoje, a gente pode ir na quinta-feira com um time, entrar em campo com um time mais alternativo ali, com jogadores que eu não costumo entrar de cara, entendeu? A gente pode ali fazer esse controle de carga, pode abrir mão de uma Arrascaeta. Se a gente meter 4, 5 hoje aqui no Maracanã, que é a oportunidade que a gente tem diante da nossa torcida, o Maracanã está lotado, o cenário está se desenhando para isso, a gente está tendo oportunidades assim escancaradas de fazer gol. Vamos aproveitar, a gente não pode deixar passar, porque lá já é outra história. Se a gente não for com um placar elástico, com a vantagem considerável aqui hoje
não construir essa vantagem, considerava que hoje para jogar lá na Argentina, a gente vai sofrer pressão. Eu não vou poder ter a tranquilidade para trabalhar pro jogo contra o Vasco, por exemplo, entendeu? Então, assim, um placar expressivo ontem era urgente, era super necessário. Mas aí o Flamengo não teve essa visão, sabe? Eu acho que a gente precisa, não tô aqui pedindo a cabeça do Felipe Luiz, não tô aqui fritando o Felipe Luiz, não tô aqui, sabe, pedindo fora Felipe Luiz, não é nada disso. Mas a gente precisa de um treinador na beira do campo, a gente precisa que o Felipe Luiz seja assim, igual vocês sabem, né? Vocês sabem de quem eu tô falando. Aquele cara que tá ganhando de 2-0 e fica berrando na beira do campo igual um alucinado, igual um maluco, querendo mais, querendo 3, querendo 4, querendo 5. Não é pra ficar passivo na beira do campo, tem que cobrar, meu irmão, faz o gol. Não, é pra fazer, cara. Olha, eu preciso que vocês façam um gol hoje. Eu preciso construir uma vantagem robusta hoje, para chegar na Argentina quinta-feira mais tranquilo. Mas aí não. O Flamengo começou a perder gol, né? Para completar, o Felipe Luiz me tira o Arrascaeta e o Pedro, que são os caras que prendem a defesa adversária, né? Todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe, fora do Brasil sabem a qualidade do Pedro e do Arrascaeta. Eles prendem ali, eles seguram ali a marcação dos adversários. Quando você tira esses caras, eles se sentem mais à vontade para poder avançar. Essa é a questão. E foi o que aconteceu ontem. O Felipe Luiz empilhou um monte de atacante, mas não tinha ninguém para abastecer esses caras lá na frente. O Flamengo ficou sem criatividade, colocou o Alan. Poxa, ele tirou o Saul. Tá, mas ele tirou o Saul por quê? Porque o Saul estava amarelado ou porque o Saul estava cansado? As duas coisas. Então, ele tinha que usar o mesmo critério com o Plata. O Plata estava amarelado, ele tinha que sair. E ele já não estava mais rendendo. Não tinha nada que justificasse a presença do Plata mais dentro de campo. Não tinha mais o que justificasse a presença do Plata em campo. Que paixão é essa que ele tem pelo futebol do Plata que eu não acho nada demais. Tá, é um jogador esforçado, um jogador que briga, raçudo, batalha. Tanto é que ganhou o cartão ontem. É tanta coisa para falar que se eu for falar tudo, esse vídeo vai ficar muito, muito longo. Mas assim, o Plata é muito esforçado, é batalhador, é raçudo. Só que ele não é nenhuma extra classe. Que ele não possa sair, sabe? Eu estava pedindo a entrada do Luiz Araújo e do Bruno Henrique, mas para os lugares do Plata e do Samulino, que já estavam cansados e já não estavam mais rendendo. Eu continuaria com a Arrascaeta e com o Pedro, até mais para frente. Mas não. O Plata amarelado, ele não tirou o Plata amarelado, gente. No jogo, num momento que o juiz já estava botando as manguinhas de fora, o juiz já estava aparecendo demais, toda hora dando um cartão aqui, um cartão ali. A falta que o Plata ganhou o primeiro cartão, aconteceu uma falta bem parecida a favor do Flamengo, que o jogador do Estudiantes mete a mão no rosto do jogador do Flamengo, que eu acho que foi até do Plata mesmo. Ele meteu a mão no rosto do Plata ali na lateral do campo, e ele não deu amarelo. Aí ele deu pro Plata. Depois ele deu pro Plata. Essa foi a reclamação dos jogadores do Flamengo também. Uma das reclamações, né? Que ele não deu. O camarada do Estudiantes meteu a mão no rosto do Plata ali na lateral do campo. Ele não deu. Talvez tenha dado falta, mas não deu cartão. Aí o Plata foi, encostou a mão no rosto do jogador do Estudiantes. Aí ele deu cartão. Então, assim, a gente sabe que as arbitragens fora do Brasil, estrangeiras aí, né, sul-americanas, historicamente, elas prejudicam os brasileiros. Eles não querem brasileiro na final, cara. Eles não querem mais final brasileira. Eles não querem ver um Flamengo e Palmeiras, por exemplo, um Flamengo e São Paulo, um Palmeiras e São Paulo. Eles não querem. Eles querem colocar um argentino lá. E o Flamengo deu brecha para isso. O Flamengo deu chance para isso. Não pode. Não pode, cara. Aí ele vai e tirou. Quer dizer, o Flamengo ficou sem criatividade no meio de campo. O Flamengo ficou estéril no ataque. Um ataque estéril. Um amontoado de atacante ali. Bruno Henrique sozinho. Luiz Araújo. Plata. E quem toca a bola para esses caras? Quem que ia tocar a bola para esses caras? O Arrascaeta saiu, ele tirou o Arrascaeta. Vai ser quem? O De La Cruz?
O De La Cruz corre muito. Eu não sei nem a condição física do De La Cruz para continuar os 90 minutos. Um camarada que vive se envolvendo, vive com problemas físicos, aí ele deixou o cara 90 minutos em campo. Qual a lógica disso? O De La Cruz ia dar um passe para quebrar as linhas adversárias ali e deixar quem na cara do gol? O Bruno Henrique. O Bruno Henrique entrou mal também. Eu pedi o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique entrou mal também. Talvez, se o Arrascaeta e o Pedro estivessem em campo, talvez crescesse o futebol do Bruno Henrique. Agora, ele ficou ali no meio daquele tumulto, no meio daquele samba doido, sabe? No meio daquele fuzuê ali com Luiz Araújo, com Plata, com Alan, com De La Cruz, que não deu em nada. Não deu em nada, né? O Luiz Araújo também, o Luiz Araújo no lugar do Arrascaeta. Luiz Araújo no lugar do Arrascaeta, gente. Nada a ver o Luiz Araújo no lugar do Arrascaeta. Não é a função dele. Luiz Araújo é jogador de ponta, de lado de campo, que puxa a bola para dentro e bate. Bate muito bem na bola. Bate muito bem na bola. Sabe? Que inclusive eu acho que ele teria que ser titular no lugar do Plata. Eu prefiro ele. Ele é muito mais jogador do que o Plata, mas muito mais. Corre tanto quanto o Plata, se marca tanto quanto o Plata, se doa tanto quanto o Plata, mas é muito mais jogador que o Plata, bate muito bem na bola. O Plata, aí vocês vão falar, cara, mas o Plata de vez em quando dá uma assistência, mas é muito pouco. Uma vez ou outra, de 8, 9 ele acerta uma. É muito pouco. Ah, ele deu assistência pro gol do Arrascaeta contra o Inter, sim, mas depois ele não faz mais nada, como ontem. Ontem ele deu assistência pro gol do Pedro, mas não fez mais nada. É pouco. Um jogador que a gente espera que seja decisivo, um jogador que a gente espera que seja, não vou dizer extra classe, mas um jogador que seja decisivo, que resolva a parada, é pouco. Uma assistência ou outra, em 10 ele acertar uma ou duas assistências, é pouco. É muito pouco. Futebol é alto rendimento, né? Aí ele colocou o Luiz Araújo no lugar do Arrascaeta. Não é do Luiz Araújo, cara. Não é. O Luiz Araújo não é o Arrascaeta. Ele não é essa a função dele. Errou demais o Felipe Luiz. Errou demais. E não é a primeira vez que ele erra assim. Isso tem me assustado. Não é de hoje. O Felipe Luiz ele não tem demonstrado uma boa leitura de jogo, cara. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante, né? O Felipe Luiz não tem demonstrado uma boa leitura de jogo, né? Segundo tempo, ele tem mexido muito mal. Ele, junto com aquele auxiliar técnico dele lá, não sei se é Ivan Palanco, uma coisa assim, né? Então, cara, alguém tem que chamar, alguém tem que falar, cara, você tá mexendo errado, irmão. Você tá fazendo opções erradas. Você tá tomando decisões erradas. Como é que você tira o Arrascaeta de campo, cara? Como é que você tira o Pedro de campo, assim? Apesar do Pedro ter perdido um gol feito, mas mesmo assim, independente do gol, ele podia perdeu aquele e ia fazer outro. Sabe? Então, assim, isso tem me preocupado. Não é de hoje que o Felipe Luiz mexe errado. Não é de hoje que o Felipe Luiz mexe errado. Então, assim, gente, tá preocupando, sabe? Quando ele chegou, quando ele começou o trabalho, que ele mexia bem, a gente falava, caramba, cara, ganhamos um treinador completo. Pô, o cara tem leitura de jogo, o cara é inteligentíssimo, mas de uns tempos pra cá ele meio que, não sei o que deu nele, que ele tá deixando a desejar, tá dando umas mancadas aí nessa questão, sabe? Então, assim, uma coisa que era pra estar decidida, uma quarta de final que já era pra estar definida, uma questão que era pra gente ter finalizado ontem, surpreendentemente, inexplicavelmente, a gente vai ter que ir para Bueno e ter que ir para La Plata, desculpa, a gente vai ter que ir lá para o estádio dele, lá para Argentina semana que vem, La Plata, né? Para sofrer pressão. E aí tem muita gente falando, mas o Flamengo ganha lá também. Tem time para isso, claro que tem. Só que o espírito da Libertadores vai entrar em campo. Os argentinos, eles vão provocar o jogador brasileiro, eles vão querer expulsar, eles vão querer provocar a expulsão do jogador do Flamengo. Tudo isso vai entrar em campo quinta-feira que vem. Vocês podem esperar.
catimba, provocação, cusparada se brincar, sabe? Tudo que eles puderem fazer para provocar o Flamengo ali, para o Flamengo perder a cabeça, eles vão fazer. Por quê? Porque os caras estão vivos na competição ainda, né? Os caras estão vivos na competição. Só isso, né? Os caras estão vivos. O Flamengo reanimou os caras na competição, fez os caras ressurgirem, né? Com aquele golzinho no final lá também, um bate-rebate absurdo, que acho que a bola bateu até na mão, a bola bateu na mão do cara, o VAR também não chamou. Não interessa para eles chamarem, né? Chamaria se fosse o Flamengo. Tivesse batido na mão do jogador do Flamengo, teria chamado, tá? Revisado e provavelmente anulado o gol. Mas como não era, cara, Estudiantes, cara, as pessoas disseram, os jornalistas disseram que o quarto árbitro chamou o técnico do Estudiantes e falou: oi, cara, pô, tira o fulano de tal aí, porque ele vai acabar sendo expulso, ele já tem amarelo. Gente, onde é que já se viu isso, cara? Isso é futebol de várzea. Acho que nem na várzea você vê isso, cara. Nem na pelada você vê isso. Não existe, cara. Isso é uma piada. O Flamengo tinha que ir com a representação para a Conmebol. A gente sabe que não adianta muita coisa, né? Que não é de hoje que o futebol brasileiro é prejudicado na Libertadores, em Copa América e tudo mais. Não adianta reclamar com a Conmebol, a sede deles, eles são tudo lá, né? Argentinos também, sei lá de onde que eles são, paraguaios, né? Eles ficam lá no meio lá de, né? Fala a mesma língua e tal, castelhano lá, então não adianta o brasileiro ir lá reclamar, né? Mas o Flamengo teria que ir com a representação forte lá em cima deles lá, falando: cá, gente, o que é isso? O quarto árbitro chamou o técnico adversário para orientar, para avisar ele, aconselhar ele a tirar o jogador do Estudiantes de campo, senão ele ia ser expulso. Onde é que já se viu isso? Que brincadeira de mau gosto é essa? Pô, aquela expulsão ali, olha, isso aqui é lance para expulsão aonde? O Plata não veio solando de cima para baixo, ele veio de biquinho tomando a bola, ele roubou a bola do adversário, ele que tomou um chute, ele que levou uma bicuda do cara, tanto é que ele caiu também e sentiu. Aí o juiz vai lá na cara de pau, puxa o amarelo e o vermelho. Pô, cara, os caras vêm na cara de pau no Brasil, né? Não vou nem dizer fora então é uma farra, né? Eles vêm na cara de pau no Brasil e garfam, sabe? E faz um papel ridículo desse, cara. Isso é um absurdo, cara. Aquilo não foi falta, nem falta foi. Que dirá para expulsão. Aonde que ele viu lance para expulsão ali, sabe? A gente sabe aonde ele viu, por que ele viu, né? Ele quis ver, né? Ele achou ali, né? Ele procurou pelo ali, né? Então é isso, rapaziada. Agora, a gente pode esperar. O Felipe Luiz, todo mundo lá envolvido, jogadores, todos têm que entender o seguinte: semana que vem não vai ser molezinha não, cara. Eu não espero molezinha semana que vem, não. Por mais que o Flamengo seja melhor e tal, não espero molezinha para esse jogo, não. Não espero mesmo. Vai entrar todo o espírito de Libertadores, vai entrar em campo ali, aquela catimba, aquela provocação, a torcida em cima ali. Desde o momento que o Flamengo chegar lá na Argentina, o Flamengo não vai ter sossego, a torcida deles lá vai ficar perturbando, vai ficar enchendo o saco, né? Então assim, cara, eu espero que os jogadores, que o Felipe Luiz coloque na cabeça dos jogadores, que vai ser, cara, vai ser uma batalha encardida, porque o Flamengo tem que ter personalidade, o Flamengo tem que ter amor à camisa, o Flamengo tem que ter disposição, o Flamengo tem que saber jogar esse jogo, porque não vai ser fácil não. Não vai ser fácil lá não, cara. Pode ser que aconteça? Pode ser que o Flamengo ganhe com certa tranquilidade? Pode, claro que pode. Tem time para isso, tem bola para isso de sobra. Tem bola de sobra para isso. Agora, não espera, assim, eu acho pouco provável que seja um jogo fácil. Eu acho que tá mais para aqueles jogos que a gente vai ter que ter coração forte, sabe? Que a gente vai ter que ter pulso forte, a gente vai ter que ter, sabe? Vai ter que estar em dia ali com os batimentos, porque infelizmente o Flamengo ontem perdeu a chance de liquidar a fatura. Então é isso, meus amigos, o vídeo já está muito longo, né? Já me prolonguei demais. E
É isso. A vocês que ficaram aí, que me acompanharam, muito obrigado. Alô, torcida do Mengão, aquele abraço. Né? Mais uma vez aí peço a vocês que se inscrevam aí no canal, compartilhem, curtam, né? E até a próxima. Valeu!